Estamos falando sobre mães, né? Dia das Mães. Certamente na Bíblia a gente tem várias mães que aparecem e a gente quer falar e comentar sobre algumas mães que a gente tem visto e até que a gente vai ver no livro de Atos, já que estamos falando no livro de Atos, né? Os últimos meses, e aproveitar, né, essa oportunidade então para a gente refletir juntos sobre o papel das mães na Bíblia e especialmente no livro de Atos, essas mães que aparecem no livro de Atos e como elas eventualmente até influenciaram seus filhos e os filhos de outras através da sua vida pessoal, através do seu ministério. Então, nesse livro de Atos, a gente encontra exemplos de mulheres que foram grandes mães, que amaram, cuidaram e ensinaram seus filhos, e não só seus próprios filhos, mas os filhos na fé, alguns filhos que essas mães tiveram na fé, né? Filhos espirituais, né? Filhos que elas conduziram, talvez não necessariamente evangelizando eles, mas também conduzindo eles, né? Como foi o caso de Apolo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que foi conduzido por não a sua mãe até a fé, mas a sua mãe espiritual para conduzi-lo na fé e crescer no seu sentido também ministerial. Nós temos exemplos grandiosos, não só na Bíblia, mas também na história da igreja, né? Pessoas, mulheres que fizeram filhos espirituais. A gente, né, semelhante a Apolo, a gente tem os filhos espirituais, por exemplo, de Lutero na história da igreja, onde Lutero e a sua esposa Catarina, eles abriram sua casa, eles moravam numa casa pastoral, né, dá para chamar assim, uma casa pastoral onde eles recebiam várias pessoas e vários jovens moravam com eles para que fossem conduzidos no ministério. E tinha como fosse hoje um seminário, que não era na época, né, um seminário, mas o que seria hoje um seminário. Eles moravam numa casa grande e Lutero fala, né, minha esposa Catarina, né, cuida tão bem de mim, cuida dos nossos convidados, cuida daquelas pessoas que moram aqui conosco, cozinhando, cuidando deles, conduzindo-os na fé, dando exemplo sempre de uma grande mãe. Então a gente tem isso na história da igreja, pessoas, mães, né, que foram presentes aí na vida dos seus filhos e filhos espirituais. Temos também no livro de Atos, como por exemplo Lídia. Se vocês quiserem então abrir as suas Bíblias comigo, no livro de Atos, Lídia aparece a partir do capítulo 16. Nós vamos ver a presença aqui não só de Lídia, mas também de Lóide e Eunice. Atos 16. Então, Paulo estava no meio de uma viagem missionária, nesse contexto aqui de Atos 16, e vamos ler aqui os versículos 1 a 5, diz assim: chegou, né, Paulo, também a Derbe, é uma cidade, e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, né? A gente sabe que esse grego aqui é um grego gentil, né? Alguém que não era um converso, provavelmente, né? não um seguidor na fé. E essa mãe, né? o filho da judia crente, que é Timóteo, essa judia crente é a Eunice, né? A gente vai ter essa informação em outros lugares, né? Principalmente na carta de Timóteo, o nome delas. Então a gente junta essas informações, né? A gente sabe que a mãe dele se chamava Eunice, e essa fé, né, que ela confessava era também por influência da sua mãe, por sua vez, né? A sua mãe, a mãe de Eunice, que era a Lóide. Então uma fé passada de vó para filho, para filha, né? Vó para filha e para o neto, né? Filho dessa Eunice. Então a gente vê, inclusive, gerações aqui presentes. Versículo 3, mas de pai grego, 2. Dele dava um bom testemunho acerca de Timóteo aos irmãos em Listra e Icônio. Então a fama, né, esse testemunho de Timóteo havia inclusive se espalhado pela região, né? Tamanha tinha sido a influência dessa mãe e dessa avó sobre a vida de Timóteo. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, então ele levaria ele adiante nessa viagem missionária, se tornaria um companheiro de Paulo em missões, e ele então circuncidou por causa dos judeus
daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, pelo fato do seu pai ser grego, ele não nasceu de fato, vamos dizer assim, como um judeu, não foi transformado em judeu através da circuncisão, e isso era conhecido, era sabido das pessoas da região. Então, Paulo decidiu circuncidar Timóteo, né? De certa forma, Timóteo se entregou aqui em fé para Paulo, para essa viagem missionária, para fazer mais discípulos por toda a região, algo necessário, e pelo fato do pai não ter conduzido desde os primeiros anos Timóteo na fé judaica, na fé cristã também, então ele resolveu, né, adotar de certa forma espiritualmente o Timóteo aqui para levar junto, né? Então, na falta de um pai, vamos dizer assim, presente, Paulo assume esse papel de um pai cristão presente, na falta de um pai presente na forma cristã, né? Aí vem outro sujeito, né, Paulo, que assume essa posição de fé, né, de conduzir Timóteo na fé como agora um discípulo do próprio Paulo. Então é interessante essa passagem que tem aqui nesse sentido. Ao passar pelas cidades, versículo 4, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então aquelas decisões da igreja, aqueles ensinamentos agora estavam sendo espalhados por esses sujeitos, esses missionários estavam levando, né, a gente chama de confirmando aqui as igrejas, né? Essas cidades já tinham igrejas e eles iam agora nessas igrejas, revisitando as igrejas e trazendo, vamos dizer, novas informações ou confirmações de informações anteriores ou uma reestruturação dessas igrejas, né? Porque Paulo tinha passado a primeira viagem missionária, tinha plantado essas igrejas e agora ele estava repassando por essas igrejas. A gente chama o termo confirmando as igrejas, mas a ideia de confirmar essas igrejas é de reestruturar, dar aquela ajeitada nas igrejas. Então Paulo estava fazendo isso junto com Timóteo, passando e mostrando, né? Não, peraí, isso aqui é um pouquinho diferente, isso aqui precisa fazer assim. E a gente, né, no nosso ministério da OIC, a gente tem um ministério que a gente crê ser semelhante a isso. Nós, na nossa organização, nós entendemos que as igrejas já estão plantadas em diversos lugares, né? Então, em vez de sair plantando igreja nova, às vezes do lado de uma igreja, né? E a gente vê muito disso, né? Então, tem uma igreja do lado de outra igreja, do lado de outra igreja, às vezes. Então, o que a gente vai? A gente vai para esses lugares, essas cidades, confirmando a igreja, ou reeducando os pastores em alguns aspectos, de acordo com as escrituras, né? O que a gente faz especificamente é apontar para a escritura e dizer, olha, vocês têm a escritura, vocês conhecem a escritura, vamos usar a escritura para esses problemas que as pessoas estão enfrentando no dia a dia, né? Então a gente fala sobre, né, diversos problemas da sociedade hoje, que os pastores relegaram isso, né, terceirizaram esses problemas, e falaram, não, pensaram, né, a gente não tem respostas para isso, então, né, vamos procurar os diversos profissionais da área, né, e acabam encontrando com isso mais problemas. E, né, nós passamos então pelas cidades, vamos fazendo isso e confirmando as igrejas e mostrando para os pastores que de fato muitos deles abandonaram as escrituras no seu uso completo, né? Muitas vezes os pastores acham e creem que a Bíblia é só para salvação, ficam só pregando salvação todo final de semana. E isso não é ruim, é bom que se pregue salvação, mas a Bíblia não se limita somente a isso, né? Então, na falta disso, o que acaba acontecendo? Normalmente nas igrejas, ao longo dos anos, se prega salvação e boas obras. Salvação e boas obras, né? E a igreja começa a ser vista pelos de fora somente como um local de boas obras, né? Não tem essa expectativa, você já viu isso na sociedade, né? As pessoas tendo a expectativa da igreja que ela simplesmente ajude o pobre, faça essas boas obras. Não é ruim, né? Nós devemos fazer isso também, né? Deve fazer parte do nosso escopo de ministério, de tudo que fazemos, mas não se limita a isso. Então as pessoas normalmente olham para a igreja e pensam, a igreja tem que fazer boas obras, né? E a igreja se sente constrangida então a só fazer essas boas obras. Então uma coisa acaba substituindo a outra, mas a igreja também é um lugar de crescimento espiritual e de transformação, né? Quando a pessoa se converte, ela tem todo um crescimento durante a vida dela. Então, o que a gente vai falar e educar essas igrejas é sempre na ideia de confirmar essas pessoas na sua salvação e demonstrar isso através do crescimento espiritual e da maturidade, né? O crescimento em maturidade.
Então nós fazemos isso, né, numa ideia semelhante ao que acontece aqui nesse contexto do livro de Atos, né, onde as igrejas, né, vão ser fortalecidas. Por isso que fala no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Elas eram, talvez, né, confrontadas com verdades que elas estavam esquecendo, que elas estavam deixando de lado. E quando eles recebiam essas visitas de Paulo e Timóteo e outros depois que vão fazer isso, elas são fortalecidas na fé, dia a dia, e acabam com isso, diz ali o texto, aumentando também em número. Então a gente vê, né, e pensa o quanto talvez, possivelmente e provavelmente e na prática, o ministério de Lloyd, a avó, Eunice, a mãe de Timóteo, e agora Timóteo, fazendo essa bela obra, como o ministério delas foi importante em ensinar, em conduzir o seu filho na fé né, fazendo o seu papel de mãe, sendo um exemplo no amor. A gente vai ver daqui a pouco a Lídia também tem um exemplo também na coragem e em conduzir os seus filhos a crescer e ser um bom exemplo, né? Ter um exemplo cristão inclusive de boas obras, né? Vamos dar uma puladinha ali para o 14 e 15. Diz assim, fala de uma outra mãe, uma certa mulher, 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, essa cidade de origem dela, vendedora de púrpura. Estavam agora, tinham ido para uma cidade de Filipos, encontram essa certa mulher, Lídia, que era de Tiatira. Quando a gente vê as igrejas do Apocalipse, lembra? Aparece essa cidade de Tiatira e menciona essa questão da púrpura, que era um corante específico para roupas, que eram roupas nobres, né? Uma roupa da realeza. E é interessante que até hoje não, porque eu ia falar da rainha da Inglaterra, né? Ela morreu agora. Então, ela não usa mais, mas ela usava sempre roupas púrpuras, uma cor bem específica, um roxo bem específico. E são corantes especiais que vinham já nessa época e vêm ainda de uma região específica de Tiatira. Então essa Lídia, ela era de Tiatira, mas morava em Filipos. Ela era uma comerciante dessa púrpura. Ele fala vendedora de púrpura. Ela importava, ela era uma importadora. Tinha uma importadora da cidade natal dela. Então ela abriu uma representação pessoal na cidade de Tiatira, na cidade de Filipos. E aparentemente ela tinha um sucesso com isso. Vai falar que ela hospedava várias pessoas na casa dela. Possivelmente a casa dela era grande, inclusive para hospedar pessoas. Diz ali, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, né? Que é Lucas narrando, né? Então Lucas estava junto nessa viagem aqui. Então nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então ela era uma mãe, uma esposa aqui, hospedadora. Alguém que abria sua casa. Alguns comentam que possivelmente ela hospedava também funcionários, moravam também na casa, que era realmente uma casa grande, né? Pensa uma empreendedora, aparentemente é uma mãe empreendedora, que hospedava, tinha esse desejo de hospedar pessoas na fé. E olha lá no finalzinho do capítulo, versículo 40, que Paulo nesse meio tempo que vai preso e tal, depois ele sai da prisão, e aí diz assim, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Quando Paulo sai da prisão, ele vai preso ali na cidade de Filipos, né, onde ele escreve cartas, inclusive. E aí, quando ele sai da prisão, ele vai para a casa de Lídia, dirigiu-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortavam. Então, partiram. Né? Então, você vê Lídia se convertendo, abrindo essa casa para hospedar pessoas, e aí tendo então esse ministério especial de hospedar pessoas. Então é muito legal ver a ação aqui, né? Esses exemplos de mulheres que amaram, cuidaram e ensinaram filhos na fé, né? Então Lídia também é um exemplo disso, uma mulher temente a Deus,
né, como eu falei, comerciante, morava na cidade de Filipos, né, uma mulher de negócios e bem sucedida, né? Às vezes a gente pensa em mulheres cristãs, somente mulheres do lar, né? E também tem isso, é ótimo que exista isso, faz parte, mas que a gente vê um exemplo diferente. E de fato na Bíblia a gente tem mulheres diferentes agindo de formas diferentes. Acima de tudo, né, todas elas são mães amorosas e piedosas, né, que criaram filhos na fé e hospedaram aqui no caso, por exemplo, Paulo e seus companheiros quando eles chegaram em Filipos e também quando, né, foram presos. Né, imagina hospedar um ex-presidiário. Você já pensou isso na sua casa? Né? Então, Paulo, ele esteve aqui já e tal, né? Ele foi preso. Aí você pensa, por que será que ele foi preso? E aí, né, sai da prisão, não, vem aqui em casa e tal, né? Não, o testemunho público, o que poderia afetar, né? Pensa quão mais ela, então, era, né, talvez uma das primeiras convertidas ao cristianismo, inclusive. E a história de Lídia, né, nos traz aqui algumas lições importantes, né, como mãe. Né? Uma mãe que é um exemplo de fé e coragem. Né? Ela mostrou essa coragem ao abrir a sua casa para Paulo e seus companheiros, tanto antes quanto depois da prisão, que podia, né, trazer óbvios problemas, né? Mas ela teve fé que Deus protegeria e abençoaria ela nessa atitude. Né? E ela é conhecida, né, como uma mãe cuidadora. Né? Ela cuidou não só dos seus filhos, também, né, aparentemente dos seus empregados, garantindo que eles tivessem tudo o que eles precisavam. Né? Semelhante até a Catarina, né, que depois vai vir na história da igreja, essa esposa de Lutero, que cuida bem, né, das pessoas, e cuidou aqui de Paulo e seus companheiros, né, oferecendo abrigo e alimentação. Eu que já andei bastante por aí, né, em lugares meio estranhos do Brasil, eu vejo muitas vezes isso acontecendo na prática. Né? Eu sou às vezes o alvo desse amor de muitas mães por aí. Teve uma vez bem interessante, a gente estava numa viagem missionária e a gente estava voltando era do Mato Grosso do Sul essa viagem, a gente tinha ido de van e a van quebrou no caminho, deu um monte de problema, tinha 2 da manhã quase, a gente estava no meio da estrada e aí alguém falou assim, não dá mais para ir adiante, nós vamos ter que parar num lugar, não tem mais como. A gente estava cheio de jovens dentro da nossa van e aí o motorista estava dormindo, assim, várias vezes eu estava do lado do motorista tentando acordar ele, e o motorista pescando assim, e eu tentando manter o motorista acordado. E aí uma hora eu acordei também, porque eu também estava dormindo, e o motorista estava dormindo, eu falei, cara, não dá mais, chega, eu vou matar todo mundo. Aqueles momentos desesperadores, né? E aí tinha um rapaz na van, na viagem, que estava conosco, e ele era da igreja presbiteriana. E ele falou, cara, a gente está aqui perto era Cruz Alta. Eu conheço alguém que conhece o pastor aqui de Cruz Alta e nós vamos ligar para ele e pedir para ele nos hospedar. E aí ligaram no meio da noite para o contato, para ligar para o pastor de Cruz Alta. E aí fizeram todo um contato e aí nós chegamos em Cruz Alta e aí tinha lá várias casas preparadas para nós. Várias mães se preocuparam, era noite fria. E eu lembro assim, eu entrando numa casa assim, com uma janta preparada, uma cama com cobertinhas e tal, para quem estava na estrada assim, e a noite anterior, inclusive, a gente tinha dormido ao relento, bem trash, no Mato Grosso do Sul ainda. Então, a gente chegou lá e foi hospedado, e foi talvez uma das noites mais fantásticas da minha vida, né, ter sido recebido, né, e várias mães dessa igreja em Cruz Alta abriram as portas das suas casas para receber esses jovens que estavam em missões. E é bem interessante, né, como essas mães tiveram fé, né, um cuidado, inclusive com pessoas que elas nem conheciam. Né? Nenhum de nós conhecia nenhuma daquelas mães, a gente nem conhecia o pessoal dessa igreja, mas foi provido isso, né, abrigo e alimentação, inclusive, para nós. E com isso, né, todos os jovens que estavam ali presentes, viram um exemplo de fé. E essas mães são transmissoras da fé. Né? Lídia possivelmente tenha ensinado seus filhos sobre a importância de adoração em fé, em tomar decisões práticas, de ser uma boa hospedeira aqui no caso, né? Tudo indicava, né, que ela levava ali a sinagoga, ensinava essas pessoas sobre a Escritura, e quando então ela tem contato com Paulo no cristianismo,
né, automaticamente os da sua casa seguiram ela. Isso é o meu, desculpa, é o meu despertador para tomar remédio. Alguém me lembra depois, senão eu esqueço mesmo de tomar. Essas mães, então, elas se tornam, né, transmissoras da fé pelo seu exemplo, tudo que elas fazem de forma prática, né? E aí, quando elas se convertem ao cristianismo, automaticamente aqueles que já conheciam seu testemunho, seguem ela, né? Então é bem interessante esses exemplos de fé, coragem e cuidado, né, que a gente vê dessas mães, né? Um testemunho realmente vívido, né? E isso se torna, então, né, uma transmissão contagiosa, né? As mães contagiam os seus filhos, né, no bom sentido, contagiam os seus filhos com aquilo que elas têm lá dentro, né? Essa fé, essa coragem, esse cuidado. No capítulo 16 aqui em Atos, a gente viu Lídia e também ouve falar, né, é só uma citação breve de Eunice, né, a mãe de Timóteo, depois vai expandir isso, né, Eunice e Lloyd, né, que criaram também Timóteo na fé, que se torna alvo também do amor. Então é interessante como essas mães que nunca se conheceram, né, estão até em regiões diferentes, uma cuida do filho da outra, né, e com isso expande o reino, né, e é muito legal, é muito bonito isso, né. Então, graças a elas, né, Timóteo vai se tornar um fiel seguidor de Jesus e um grande líder na igreja, né. Já pensou se Timóteo chega nessa nova região e ninguém tem cuidado com ele e tal, né? Chega lá, o pessoal das igrejas, não, fecha as portas, não quer receber esse cara aqui, né, tá louco receber esse presidiário aqui, né. Então, talvez até, né, em contrariedade ao que seria o normal, né, nos dias de hoje. Logo depois, no capítulo 18, a gente vai ter também Áquila e Priscila, né, e aqui eu vou incluir um pai junto, só para não ficar só as mães, né. Mas Áquila e Priscila também, né, nós temos uma mãe e um pai, aqui, né, o Áquila, não vou deixar os pais de fora, um casal cristão que também abrigou a Paulo na sua casa. Né? Eles também eram judeus que se converteram ao cristianismo, ensinaram a palavra de Deus, e aqui no capítulo 18, lá no versículo 26, vai falar que Apolo apareceu lá na cidade e parece ser um bom pregador, ele é jovem, ele não entende nada sobre Jesus, e eles, o que eles fazem, esse casal, eles pegam e colocam Apolo na sua casa, trazem Apolo para junto de si, para que eles possam chegar. Eles viram potencial num cara, e disseram, não, vem com a gente, e nós vamos te ensinar mais sobre Jesus Cristo. E Áquila e Priscila, o Áquila é um homem, tá? Vocês fiquem em dúvida, né? O Áquila e a Priscila, então, hospedam esse sujeito Apolo, que se torna mais um grande líder, né? A gente às vezes não tem muito conhecimento sobre Apolo, porque ele não escreveu nenhum livro, mas alguns equiparavam, né, a Apolo a Paulo. Então, um grande pregador, alguém que se tornou bastante conhecido nas igrejas daquela época. Infelizmente, a gente não tem escritos. Alguns até acham que ele escreveu Hebreus, não se sabe. É possível que ele tenha escrito o livro de Hebreus, mas a gente não tem tanto conhecimento. Ele não é um personagem famoso, né, como Paulo, né? Então é interessante a gente ver, né, essas histórias, como elas se cruzam no livro de Atos, né? Tem esses sujeitos que resolvem, não, nós vamos mudar o mundo. E eles fazem isso de fato. Eles são apoiados por quem? Por mães, por famílias, por pais que se importam em desempenhar esse papel fundamental na transmissão da fé, né? Elas ensinam seus filhos, através desse exemplo, através dessa importância de adoração, através do serviço, de hospedar pessoas, de oração, do estudo das Escrituras Sagradas. Eles encorajam um relacionamento íntimo com Deus, aos seus filhos e aos seus seguidores, e principalmente seguir os mandamentos de Deus. Então esse testemunho, né, de coragem e cuidado. Então, nesse Dia das Mães, né, a gente quer agradecer a Deus pelas mães que estão aqui presentes, as mães que também não estão aqui presentes, mas que tem sido especial nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, e serão, né, sempre especial na vida dos meus filhos, inclusive. Né? Eu quero que hajam, né, no mundo ainda mães no futuro, né, para se, por exemplo, se o seu filho for se tornar um missionário, eu posso, né, falar de vários lugares onde eu fui, já que eu tive, e de repente, volta e meia eu me vejo assim numa situação onde eu estou na casa de alguém e eu penso assim, nossa, eu olho para os lados assim e penso,
2 dias atrás, 1 dia atrás, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, né? Agora estão cuidando de mim aqui e me alimentando, e vejo em situações, né, de onde vieram essas mães, né? Como pode? Né? São pessoas que creem em Cristo e pela fé então dão bom testemunho para os seus filhos, para os de fora, para aqueles visitantes que às vezes estão ali e assim desempenham um papel fundamental na formação espiritual dos filhos e no cuidado dos filhos que estão ali presentes, né? Então, né, continue você, mãe, a ensinar os seus filhos a seguir Cristo. Talvez você que não é mãe ou já não tem mais os seus filhos com você, ainda hospedando outros e ajudando eles a crescer na fé, né? E por que não, às vezes, até se tornarem líderes dentro de uma igreja, né? Então vamos orar por isso, orar pelos nossos filhos, mas também pelas nossas mães, né, que estão aqui presentes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso meio mães, pais e famílias que desempenham um papel essencial na Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós fomos testemunhas, temos sido e seremos ainda testemunhas de famílias, Senhor, que resolvem e decidem, Senhor, se empenhar na fé verdadeira e hospedar, Senhor, pessoas pela fé, hospedar pessoas que vão ajudar a transformar igrejas e trazer renovação, Senhor, para dentro do lar, para dentro de uma região, para dentro às vezes até de um país, Senhor. Como essas mães, aqui exemplos na Tua palavra, Senhor, mostram esse exemplo, esse testemunho de fé, nós também queremos ver, Senhor, as mães aqui da nossa igreja também sendo responsáveis, Senhor, e testemunhas de um crescimento espiritual, Senhor. Às vezes não veremos os frutos nessa vida, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o futuro e o Senhor possibilita, Senhor, que através de tudo que fazemos, através das obras que realizamos aqui nesse mundo, Senhor, nós sejamos influentes, Senhor, no futuro. E que nossos filhos, Senhor, que também estão aqui presentes, aprendendo, possam ser futuros líderes dentro da igreja, Senhor, futuros missionários, pessoas que vão experimentar, Senhor, a fé viva e real, na mão às vezes de muitas mães, quando as coisas às vezes fogem do nosso controle, Senhor. O Senhor pode controlar os eventos e prover, Senhor, para os nossos filhos através de outras mães e de outras famílias. Que o Senhor esteja sempre presente no meio das nossas famílias e no coração das nossas mães. Por isso que oramos, em nome de Jesus, amém.